Paz do Senhor, boa noite para vocês, tudo bem? Gostaria de meditar num texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 7. O texto diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor o chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: Vai e deite-se. Se ele chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi e se deitou. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras 3 vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo te ouve. Aleluias. Glória a Deus. Um chamado especial. Bom, meus irmãos, esse texto ele é muito interessante porque ele nos fala, né, que algo muito drástico aconteceu de Josué até chegar aos dias de Juízes, até chegar aos dias de Samuel, quer dizer. Houve uma mudança extremamente radical da presença de Deus no meio do seu povo. Enquanto nós tínhamos com Moisés bastante milagre, com Josué também operando milagres ali, né, derrotando os povos, né, marchando sobre as cidades caindo, né, e as vitórias que Deus proporcionou a Josué. Nós chegamos em Juízes e cada vez mais a presença de Deus ela estava se tornando rara. E aqui a gente vê que nos dias do profeta Samuel existiam problemas seríssimos na esfera da espiritualidade. E eu começo dizendo, justamente porque no capítulo 3, versículo 1, diz que eram dias em que a palavra do Senhor era muito rara. Sabe o que é isso? Quando a palavra do Senhor é muito rara, é porque as pessoas não estão ouvindo mais a voz de Deus, não estão mais lendo a palavra de Deus. E nós vivemos numa época tão difícil e tão complicada, porque nunca se teve tantas Bíblias como nós temos nos nossos dias atuais. Nós temos Bíblias para todos os gostos, para todas as idades, para todos os tipos, né? Bíblias, né, que são compradas, meus irmãos. Eu cheguei a comprar Bíblias a R$ 2,50. Você sabe o que é isso? Um preço insignificante para um livro de uma preciosidade muito grande. E aqui, nesses dias de Samuel,
A palavra de Deus era muito rara. Nos nossos dias também, eu creio também que nós vivemos dias em que a palavra de Deus é muito rara. Por mais que nós tenhamos milhares e milhares de pregadores, mesmo assim, a palavra de Deus, ela é muito rara. Outra coisa que acontecia nesses dias aqui, que a gente encontra no capítulo 3, versículo 1 e 2 também, as visões não eram muito frequentes. Sabe o que é não ter visões, sonhos? E isso não acontecia mais como acontecia nos dias de Moisés, nos dias de Josué e com pouca frequência nos dias de Juízes. As visões, meus irmãos, elas necessitam de ser frequentes em nossas vidas. Nós precisamos de visões de Deus, visões dos céus. As visões de Deus nos norteiam, nos faz com que a gente tenha caminhos a seguir. Através das visões, nós temos nortes. Através das visões que nos aparecem, que Deus coloca em nossos corações, nós levamos a palavra de Deus com amor. Então aqui nós tínhamos um quadro muito difícil. Um quadro em que a palavra de Deus era muito rara e que as visões não eram frequentes. Nós vivemos isso nos nossos dias atuais, infelizmente. As visões não são muito frequentes. E as pessoas, meus irmãos, um outro problema que a gente vê aqui é que as pessoas, inclusive Samuel, ainda não conheciam o Senhor. Ainda fala ainda que um outro problema que existia nos dias de Samuel é que a palavra do Senhor ainda não havia se manifestado. Especificamente a Samuel, que era um menino que vivia dentro do templo, que era ensinado por Eli. Mas o quadro com relação a Samuel, já que eu estou falando para vocês que existiam vários problemas a serem solucionados, e nos nossos dias atuais também existem vários problemas a serem solucionados. Um deles é a questão da leitura da palavra de Deus, da oração, do jejum, que nós precisamos, ressuscitar essas coisas e colocar nos nossos dias atuais. As visões de Deus, precisamos pedir a Deus que traga visões dos céus novamente. E que precisamos também conhecer a Deus. Qual era o quadro com relação a Samuel? Samuel, ele servia ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ele era aquela pessoa que estava ao lado do sacerdote, ele servia, era um servo fiel, ele estava ali para trabalhar para o sacerdote Ali, mesmo ainda quando criança, mesmo ainda como adolescente, ele estava ali a serviço do reino, a serviço do sacerdote Eli. Vejam bem que Samuel, ele tinha o privilégio de dormir no templo do Senhor. Ele dormia ali, e ali ele tinha a oportunidade de estar adorando a Deus. Uma outra coisa também que muito interessante é que a Arca da Aliança se encontrava naquele lugar. A presença de Deus estava ali, naquele lugar. A lâmpada de Deus, alguns historiadores se referem à lâmpada de Deus, ao sacerdote ali. Outros referem à lâmpada de Deus ao Espírito Santo. Ela ainda não havia se apagado. Ou seja, ela estava acesa. A chama ali ainda se encontrava acesa. Eu tiro desse texto 3 pontos que eu gostaria de ver com vocês esta noite. Bom, primeiro é sobre não conhecer a voz de Deus. O templo era somente para prática de rituais e servia somente para pousada. Por quê? Porque Samuel, ele não conhecia Deus ainda de fato. Ele servia. E uma coisa terrível que pode acontecer conosco é quando o templo ele só serve para a prática de rituais. O templo de Deus, a casa de Deus,
Quando nós vamos para a casa de Deus, nós temos que ter a consciência de que vamos para adorar a Deus. E se nós não estamos mais sentindo isso, se não é a adoração que nos move ou que nos leva até a casa de Deus, é algo terrível que pode estar acontecendo conosco, que estava acontecendo com Samuel e pode estar acontecendo também conosco. O templo de Deus, meus irmãos, a casa de Deus que foi separada lá, é para nós nos reunirmos, para nós estarmos juntos, para nós adorarmos a Deus. E aqui nós vemos que não estava acontecendo isso. Havia um problema seríssimo de espiritualidade. Era somente para realizar os rituais e somente para pousada. Olha que coisa terrível. Quando o templo que nós construímos para adorar a Deus, para nós termos comunhão, uma koinonia, só serve para essas duas coisas. Outra coisa que a gente vê ali também, que o templo não era para adoração. Nós temos templos nos nossos dias que não cumprem o seu propósito, por incrível que pareça. Sabe, meus irmãos, porque nós vamos para a igreja, para os nossos templos, para cultuar e para adorar a Deus. Cultuar porque você vai prestar um culto a Deus. E não vai ser servido. Você vai ali para servir a Deus. Você é servo do Senhor e você vai para adorar aquele que te fez, aquele que te criou, aquele que te dá fôlego de vida. Aleluias. Glória a Deus. Um segundo problema que nós vemos ali, já que nós estamos falando aí, né, de 3 pontos, o segundo ponto, apesar de Deus estar acessível a todas as pessoas, inclusive no templo, isso para muitos não representa nada. Olha que coisa. O templo está ali, está acessível às pessoas, e isso para elas não representa nada. O templo para elas não faz diferença. Fechou os templos por conta da pandemia, não faz diferença nenhuma. Mas para outros, o templo é o local em que ela adora o Senhor, é o local que ela chora aos pés do Senhor, é o local que ela se alegra. E ela diz como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, eu fiquei muito feliz porque eu pude voltar à casa de Deus. Quando o governador estabeleceu ali que poderia abrir novamente as igrejas, quando eu entrei ali, eu glorifiquei, bendize ao nome do Senhor, porque eu tenho esse entendimento, meus irmãos, que a casa de Deus é um local de adoração, é um local de louvor, um local destinado para nós podermos nos reunirmos e glorificar o nome daquele que nos criou. Uma outra coisa que eu vejo também, meus irmãos, lendo esse texto, é que as pessoas perderam o temor pela presença de Deus, pela arca da aliança. Veja bem que Samuel, Eli, eles estavam ali e isso não representava muita coisa. Eles sabiam que era a representação de Deus, mas a arca da aliança simbolizava a presença do Deus vivo naquele lugar. E os nossos templos também têm que simbolizar a presença do Deus vivo. Quando nós abrimos ali, nós estamos demonstrando para as pessoas que nós temos um Deus vivo, que nos criou, um Deus que nos deu vida em Cristo Jesus. Nós temos um Jesus crucificado que morreu e se entregou e deu a sua vida por nós. A pior coisa que pode acontecer para um cristão é estar na casa de Deus e isso para ele não fazer nenhuma diferença. É uma coisa terrível. Mas não faz diferença nenhuma para muitas pessoas estar ou não estar na casa de Deus. Eu vejo isso com muita tristeza, meus irmãos. Porque a casa de Deus foi separada. É um local especial. É um local em que nós vamos encontrar o Deus vivo. Eu me reporto
ao que Jesus Cristo falou, porque ele nos diz que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas na igreja, reunidas no templo, ele estaria presente. Então, todas as vezes que nós nos reunimos no templo, Deus se faz presente naquele lugar. Meus irmãos, a presença de Deus nas nossas igrejas tem que gerar em nós temor e tremor. Oh, glórias! Nós temos que nos alegrar quando entrarmos na casa de Deus. Se possível, meus irmãos, tem uns pulos bem altos lá, fala glória a Deus por estar na casa do Senhor. Eu sinto a presença de Deus. A casa de Deus, meus irmãos, o templo que foi escolhido, as igrejas foram com esse propósito para você poder adorar a Deus, para glorificar o nome dele. Aleluias! Temor e tremor por estar na casa de Deus. E um terceiro ponto, Eli, ou Espírito Santo, estava representando ali naquele lugar a lâmpada acesa no templo. A lâmpada ainda não havia se apagado. Oh, glórias! A presença de Deus estava naquele lugar. A lâmpada simbolizava, que Eli era um sacerdote do Senhor. Era ele que era o responsável por levar as pessoas até Deus, simbolizando a presença de Deus. Então Eli era aquele homem que não tinha morrido ainda. Ele representava Deus, era o representante fiel de Deus. Sabe, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 5,19, ele nos dá uma lição muito grande, dizendo, não apagueis o Espírito Santo de Deus em sua vida. Não apague o Espírito Santo de Deus em sua vida. O salmista Davi, ele quando peca, e ele esconde o seu pecado, mas uma coisa que ele sempre teve foi muito temor a Deus. Ele fala, Senhor, não retire de mim o teu Espírito é muito precioso para mim. Aleluias. Joel 2:28 diz, e há de ser que nos últimos dias Deus derramará sobre nós o seu Espírito, sobre toda a casa. Oh, glórias! Oh, glórias! Que Deus possa sempre estar com a sua luz acesa, permitindo que ela esteja acesa, que o Espírito Santo possa dirigir as nossas vidas. Senhor, que nós possamos fazer como o salmista Davi, não retire de nós o teu Espírito. E que o sacerdote do Senhor, representado por Eli ali, nós sabemos que a história diz que quando ele morreu se apaga a luz, se apaga o sacerdote, aquele que era responsável de levar o povo até Deus. E a despeito de tudo que nós estamos falando nesta noite, de tudo que nós ouvimos, Deus, meus irmãos, Ele providenciou para todos nós, para que nós não possamos jamais extinguir o Espírito Santo em nossas vidas. E um conselho é mantenha essa chama acesa, porque a chama foi apagada ali. Ele morreu, a chama foi apagada. Mantenha a chama acesa, a vontade de estar na casa de Deus. A decisão parte de mim e de você. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Dê liberdade para o Espírito agir em sua vida. Irmãos, quando você estiver na casa de Deus, adore a Ele, adore ao Senhor. Saiba que o templo que foi construído ali foi para esse propósito de adoração e louvor a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nesta noite eu quero te agradecer, porque o Senhor nos deu novamente a liberdade de glorificarmos e bendizermos o teu nome nas nossas igrejas. Eu sei que tem muitas restrições ainda, eu sei que tem
muitas pessoas que ainda não podem participar, mas mesmo assim eu estou ali para adorar e bendizer o teu santo nome. Tu és digno de todo louvor. Tu és digno de receber a nossa adoração. Que nas nossas igrejas nós possamos entender isso. Que nós estamos ali para te adorar e bendizer o teu santo nome. Glorificar e bendizer o teu santo nome. Ó Senhor, que nossos filhos, assim como Samuel, que o Senhor possa se manifestar a eles. Que o Senhor possa chamar pelos nomes deles. E eles possam ter um encontro pessoal contigo. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que fala aos nossos corações, a tua palavra nos liberta, a tua palavra tem poder. Obrigado, Jesus. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe e que Ele nos dê uma nova oportunidade de estarmos juntos, glorificando e bendizendo o seu santo nome.